Olá, a paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Convide seus amigos, vizinhos e todos que lhe cercam. Hoje nós vamos mergulhar em um tema muito importante, pois trata-se do poder transformador do Evangelho, que encontra-se lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que nos ensina: porque nele descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, amados, a carta aos Romanos não é apenas um texto antigo, ela é um tratado vivo, poderoso e atual. Escrita por Paulo de Tarso, essa carta revela a essência do Evangelho de forma clara, profunda e transformadora. Paulo, ele escreve para uma igreja que ele ainda sequer não conhecia pessoalmente, vamos dizer assim, mas que já enfrentava conflitos, dúvidas e desafios, assim como acontece nos dias de hoje. E aqui está uma primeira verdade poderosíssima. O Evangelho não é apenas para ser ouvido, é para ser vivido. O problema da humanidade que nos ensina Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, veja, Paulo ele começa mostrando uma realidade dura, porém necessária. Então, não há distinção, ele não faz distinção nem para os judeus, nem para os gentios, nem ricos e muito menos pobres. Então, todos nós, sem exceção, estamos afastados de Deus por causa do nosso pecado. É como uma humanidade perdida em uma floresta escura, sem direção, sem luz e sem até mesmo esperança. A justificação pela fé está, melhor dizendo, no coração do Evangelho. Aqui está o centro da carta de Paulo. Somos justificados pela fé e não pelas obras. Paulo declara que ninguém pode conquistar a salvação por mérito próprio. Não são as boas ações que nos salvam, é a graça do poder de Deus. Lá em Romanos 5, capítulo 1, ele nos justifica que pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que a culpa é removida, a dívida foi cancelada, a paz é restaurada. E tudo isso através de quem? De Jesus Cristo. Então nós temos uma nova vida em Cristo. Morremos para o pecado. Está lá em Romanos capítulo 6. Paulo ele ensina que aceitar o Evangelho não é apenas mudar de opinião, é mudar de vida. Como diz lá em Romanos 6, fomos sepultados com ele na morte, para que andemos em novidade de vida. Morremos com Cristo, também ressuscitamos com Cristo. Mas para tudo isso há um significado. O pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Não somos mais escravos. Agora nós somos livres. Mas Paulo, ele também alerta: liberdade não é licença para pecar. Mas nós temos também as nossas lutas interiores,
a carne versus o espírito. Lá em Romanos, capítulo 7, nos diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aqui Paulo se torna profundamente humano. Eu não tenho outra palavra a dizer a não ser esta. Ele se tornou humano. Quem nunca sentiu isso? Existe uma batalha dentro de nós. A carne nos puxa para baixo, o espírito nos chama para o alto. Mas essa luta não é um sinal de derrota. É prova de que há vida espiritual em nós. E como que acontece a vitória no espírito? Está lá no livro de Romanos, capítulo 8. Se Romanos 7 mostra a luta, Romanos 8 mostra a vitória. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui está uma das maiores promessas que a Bíblia nos dá. Não há condenação, há libertação, há adoração. Filhos de Deus. A adoração como filhos de Deus, não esqueça. E mais, todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo a dor, mesmo as lágrimas, Deus está trabalhando. Mas para isso, o plano soberano de Deus encontra-se lá em Romanos, capítulo 9, versículo 11. Afirma que a eleição divina se baseia no propósito de Deus e não em méritos humanos. Paulo, ele também fala sobre o propósito de Deus, sua soberania, sua misericórdia, seu plano de salvação para todos. Ele mostra que Deus não perdeu o controle da história. Deus continua escrevendo a história da humanidade e você faz parte dela. O amor cumpre a lei. Está lá no livro de Romanos 13. Paulo assume tudo em uma palavra chamada amor. O amor não faz mal ao próximo. Se amarmos verdadeiramente, não ferimos, não enganamos, não destruímos. O amor é a evidência de que o Evangelho está vivo em nós. Assim eu concluo dizendo que há uma transformação completa. Assim como nós lemos lá no livro de Romanos, capítulo 1, 17. Porque nele descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Paulo nos ensina que a transformação não acontece por obras, mas é recebida inteiramente pela fé. Do princípio ao fim é pela fé. Mas para isso a justiça ela vem de Deus, somente de Deus. O Evangelho revela uma nova justiça que não vem do homem, mas de Deus, mostrando a posição do indivíduo. De condenado, ele passa para justo. O Evangelho não apenas salva inicialmente, mas transforma continuamente, vivendo de fé em fé, uma confiança contínua na obra de Cristo no dia a dia. Paulo declara: não me envergonho do Evangelho, justamente por conhecer seu poder inigualável de transformar a cultura e a vida de pessoas em Roma e em todo o mundo. Amém? Agora, eu peço que você se inscreva-se no canal e deixe seu like.